Assim que começou o pastor a tocar o violão, eu vi uma espada sair de dentro do pastor. Uma espada, assim, saiu como se fosse da barriga dele, assim, uma espada saiu de dentro dele. Então começou a descer anjos, muitos anjos, e entrou um anjo vestido de rei com um cetro na mão. Ele veio correndo e ficou na frente do púlpito, pelo lado do Samuel. E esses anjos foram se posicionando assim pelos lados, assim pela parede, assim encostando nas paredes. Então entrou uma grande carruagem de fogo por dentro da porta ali. Entrou essa grande carruagem de fogo. Então o anjo da justiça veio e caiu na frente do púlpito. Ele caiu assim, na frente do púlpito. E o pastor começou a orar. E desceram do céu, desceu vários anjos segurando uma espada grande. E essa espada veio descendo, vários anjos segurando a espada enorme. E esses anjos entraram dentro da igreja e ficaram no meio da igreja com essa espada gigante. Então, essa espada veio e ficou na mão do pastor. E nessa espada estava escrito sistema. E o pastor ergueu aquela espada para o céu e embainhou ela. Então eu olhei para o pastor e ele estava com aquela armadura que eu vi ele ser vestido no último culto, com aquela armadura e com todas as espadas, muitas espadas, muitas espadas. O senhor estava cheio de espada, assim, por tudo quanto é lugar do elmo, da armadura, e no capacete, na parte da frente do capacete, senhor pastor, estava escrito Elias, na parte da frente, assim como o sacerdote tinha a mitra escrito santidade ao Senhor, naquele lugar, assim, embaixo do capacete, assim, em cima dos olhos, assim, estava escrito Elias. Amém. Aquela hora que o pastor falou sobre o diamante, que o anjo rodopiou e virou um grande diamante, eu vi um grande diamante e eram lançadas duas espadas nele. E essas espadas batiam nele e caíam. Mas nada acontecia com o diamante. Até eu olhava assim, não tinha um arranhão no diamante. As espadas eram lançadas de longe, assim, ó, de ponta, e batiam nele e caíam no chão. Mas nada acontecia com o diamante. Amém. Então eu vi o pastor com a armadura e com todas as espadas, escrito Elias na frente do capacete. Abriu-se um livro na frente do Senhor pastor. E nesse livro o pastor anotava alguns nomes e riscava outros. Então o pastor anotava um nome e chamava a pessoa. A pessoa se levantava do seu lugar e vinha para o lado do Senhor pastor. E ela ganhava alguma coisa de um anjo. Alguns ganhavam vestes e uma lança. Outros ganhavam uma espada, capacetes, enfim. Eu vi até gente ganhando caneleiras. E algumas pessoas do pastor chamavam o nome e elas se levantavam, e quando ficavam de pé, o pastor repreendia. Falava que não e ponha-se daqui para fora. E a pessoa se levantava e saía da igreja para a rua. E assim foi acontecendo. Amém. Quando o pastor começou a orar, desceram do céu 12 espadas e enterraram na frente do púlpito ali pelo chão.
e com elas desceram 12 anjos que ficaram de joelho na frente dessas espadas. Então o pastor ia orando e eu vi o globo terrestre e a terra se dividiu em 4, como se fossem linhas dividindo o globo terrestre. E no meio e na outra dividiu ela toda em 4, assim. Então o pastor ia orando, e enquanto o pastor orava por alguma coisa, um anjo arrancava a espada do chão, se levantava, de onde ele estava ajoelhado, assim, com um joelho só no chão, e saía da igreja. Quando ele saía, tinha legiões de anjos esperando esse anjo que saía com a espada aí de dentro. E eles iam pela terra. E assim foi. Quando chegou na 6ª espada, mais ou menos, quando chegou na 6ª espada, entrou um anjo de fogo dentro da igreja. E ele foi até a última espada e tocou nessa espada. E essa espada ficou em fogo. E nessa espada estava escrito Santo. E ele ficou ali, perto da porta ali onde é que ficou o irmão Afonso. E o pastor continuou orando. E os anjos tiravam as espadas e continuavam indo. E então, quando o pastor começou a orar pelo louvor, e nisso, quando esse anjo de fogo entrou, tinha 2 anjos, um perto do outro, ali onde é que estava a espada. Eles já abriram espaço para esse anjo tocar na espada, e o outro anjo que ia pegar aquela espada saiu, não vi mais ele. Então, quando o pastor começou a falar do louvor, desceu um anjo do céu, um anjo muito bonito, um anjo lindo. E atrás das costas desse anjo tinha um violão. E ele adentrou dentro da igreja e foi nessa espada que estava escrito Santo. E essa espada estava pegando fogo. E ele retirou ela do chão, foi até a porta da igreja e entregou para um anjo, que era aquele anjo que estava ali esperando ela. E esse anjo foi com essa espada para fora. E esse anjo com o violão nas costas, ficou na porta da igreja. Então acabou a oração e restaram 2 espadas. Eu vi que restaram 2 espadas. E esse anjo ficou ali na porta da igreja. E o pastor ia começar a tocar. E eu entendi, ele está ali esperando o louvor. Ele olhava para toda a igreja, ficava escutando o Senhor falando, quando as coisas iam, as espadas iam saindo. E ele ficava olhando para o pastor assim. Então o pastor pegou o violão e começou a dedilhar. Então esse anjo tirou o violão de trás das costas dele. E não era um violão bonito, não era um violão, era um violão velhinho, de madeira, bem simples. E o pastor ia tocando e ele ia afinando, para ficar igual o violão que o pastor tocava. Igual. Ele ia afinando até chegar na afinação certa. Quando ele chegou na afinação certa, o pastor estava fazendo um dedilhado e ele estava pegando aquele dedilhado. Ele foi indo e pegou o dedilhado. Quando ele pegou, eu vi que ele tocava igual. A mesma coisa que o pastor tocava, ele estava tocando igualzinho. E ele pegou aquele dedilhado e ele entendeu o dedilhado, entendeu o jeito que o pastor estava tocando, botou o violão nas suas costas e saiu para o céu. E o entendimento que eu tive foi esse, que ele veio até aí
para tocar como está sendo tocado o violão aí e levar esse toque para o céu. Então, o louvor prosseguiu e eu vi um anjo embainhando uma espada na cintura de um irmão, do irmão Reinaldo. O anjo embainhou uma espada na cintura dele. Amém. Quando o pastor começou a cantar o louvor final, eu vi um anjo descer do céu e foi em direção daqueles 2 anjos que sobraram, com aquelas 2 espadas, né, que ficaram ali. E esse anjo pegou os 2 e retirou da congregação, e eles subiram com seus exércitos. O entendimento que eu tive é que cada um desses anjos era um capitão, um general, algo grande que comandava miríades e miríades de anjos. E esses 2 anjos subiram com esse outro anjo, e então o outro anjo voltou, esse que veio do céu, veio até mim e falou comigo. E ele disse assim: essas espadas estão preparadas para o grito da meia-noite. E eu vi quando eles saíram, e os 2 generais saíram com seus exércitos de anjos e subiram ao céu. Amém. Eu vi quando aquele anjo de fogo apontou para a placa ali de Isaías 33:22, e ele apontava para ela e ela se tornava fogo. Então 3 anjos vieram, um subiu no ombro do outro e um retirou a placa e mostrava a placa para a congregação. Amém. Pastor, paz. Assim que começou o culto, pastor, assim que o pastor começou a dedilhar, 3 anjos ficaram em pé do lado direito do altar, onde fica o microfone de oportunidade dos irmãos. E nesse momento eles levantaram 3 trombetas e eles tocavam aquelas trombetas. E quando o Senhor continuava tocando e aquelas notas iam ficando mais fortes, ia tocando mais o Espírito de Deus, e começaram a descer muitos anjos, encheu a igreja de anjos do Senhor para ouvir aquele toque. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostra também, agora com os louvores, Ele me mostra o homem da internet. Ele está sentado, pastor, diante do computador com a esposa dele. E Deus manda dizer: essa daí que pensa que é tua mulher, ela não é a única. E tu sabes disso. Tu estava lá quietinho no teu canto fazendo as tuas coisas erradas. E Deus não estava mexendo contigo, porque se tu ia se salvar ou não, é contigo. Mas tu mexeu com o número 1 de Deus. E agora tudo que tu faz às escondidas virá à tona. Porque Deus, ele fala ao pé do ouvido para que nós apregoemos aos telhados. Tu mexeu foi com a geração de valentes. E pode ouvir, porque Deus tem muito para te falar nesta noite. E outra coisa, Deus não vai ceifar a tua vida, não. O anjo da justiça está na tua casa. Ele não vai se apartar da tua casa. Ele vai fazer justiça. E cada dia que tu viver sobre essa terra, Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Ele não está brincando. E que esse homem que tu julga, ele é o número 1 de Deus. Deus tem ciúme, Deus tem guardado. E o que tu falaste virá contra ti.
Tu irás ficar sozinho nessa terra. Todos irão te abandonar. Tu vai ser largado. Tu vai viver mendigando o pão e a água. Porque tu já tiraste o pão da mesa de muita gente. E Deus não se esqueceu. Deus anota tudo. Então, homem, para ti não resta mais salvação, porque tu tocaste onde tu não poderia tocar. Foi o que Deus mandou dizer. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava também um diamante grande que ele ficava atrás do púlpito. Ele ficava da parte do meio para cima um pouco do púlpito de altura. No momento em que o pastor estava pregando, o Senhor é como se se transformasse naquele diamante. E aqueles anjos que lhe guardam, os querubins, eles arrodearam esse diamante. E o anjo do Senhor falou: esse é um diamante que está lapidado. E Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Ai daquele que ousar tocar. Ai daquele que tentar arranhar esse diamante. Não vai conseguir nunca, mas ai daquele que ousar tentar. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrou também um anjo que ele descia com a prancheta na mão. Ele se posicionou próximo ao irmão Samuel, onde fica o irmão Samuel tocando. E ali, pastor, ele olhava para a congregação. E era como se ele falasse e a congregação entendesse. Ele estava convocando para a guerra. E ali se levantavam alguns irmãos, vinham até a frente daquele anjo. Aquele anjo anotava o nome daquela pessoa naquela prancheta. E aquela pessoa se posicionava atrás daquele anjo. A igreja lotada, mas pouquíssimas pessoas se levantaram. E o Senhor manda dizer: virão dias de sofrimento, virão dias de terror, mas a igreja do Senhor não será abalada. Lutará e vencerá, porque o Senhor está no meio do seu povo. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava durante a sua oração aquele grupo de anjos que aguardavam ansiosamente para descer. Quando eles receberam a convocação de descer, fizeram uma festa linda. Desceram tão rápido, pastor, com tanta ânsia, com tanta sede, com tanta fome para fazer justiça. E Deus me mostrava o anjo chegando próximo de uma cantora. E ele não trazia espada em sua mão. Com a própria mão, ele tocou na garganta dessa mulher. E o Senhor disse: é só esperar. É só esperar. Paz, pastor. Pastor, a cantora é a Ana Paula Valadão. E Deus disse que há muito, mas muito tempo mesmo, Ele não conta com ela. Paz, pastor. Pastor, em relação a esse homem que abordou alguns irmãos, ele também me abordou também hoje. E no ímpeto, eu chamei a dele para o desafio. Ele baixaria a sepultura em 7 dias. Porém, o Espírito de Deus me disse que ele não morreria, que ele sofreria. E eu fiz questão de mandar isso para ele. O que a irmã Késia falou, Deus falou comigo também hoje à tarde. Eu fiz questão de dizer: porém, tu não morrerás, mas tu viverás para ver o teu sofrimento. Foi o que Deus mandou falar para esse homem. E eu passei isso para ele à tarde. Quando o Senhor orava por justiça, o anjo do Senhor adentrava uma porta, e nessa porta estava escrito Quinta Vara Cível, e lá tinha um homem tramando para condenar ou fazer uma injustiça com alguma pessoa, e o anjo vinha e cortava a cabeça desse rapaz.
Depois, pastor, Deus me levava a 2054. Só que as pessoas estavam com tapa-ouvidos e com lacre na boca. E Deus mostrava, os anos passavam, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Quando chegava nesse ano, tinha uma pessoa no alto de um monte, e essa pessoa gritava em alta voz, as pessoas já não ouviam, ele gritava, só que ele gritava tanto que algumas pessoas ouviam e tirava o tapa-ouvido da orelha, e outros tiravam aquele negócio que estava na boca dessa pessoa e começava a ouvir aquela voz que gritava. Depois, pastor, Deus mostrava que na frente da igreja, algumas pessoas de bruço, e essas pessoas estavam mortas. Aleluia. E vinha do céu uma carruagem de fogo. Depois o anjo descia dessa carruagem e virava as pessoas. Quando ele virava, essas pessoas estavam com a espada na mão direita e com o escudo na mão esquerda, como se elas tivessem morrido, mas estavam lutando. E o anjo colocava essas pessoas em cima dessa carruagem de fogo. E tinha um homem sentado nessa carruagem de fogo e o seu corpo, ele estava completamente em chamas. E quando o anjo colocava essas pessoas, antes de subir ao céu, essa pessoa olhava para mim, para me ver quem era, e era o Senhor que conduzia essa carruagem de fogo e carregava essas pessoas até o céu, pastor. Essa foi a visão que Deus me deu hoje. Paz para todos. Eu via, parecia uma grande fila por essas ruas. Aqui subia, era tanta gente, mas tanta gente, que eu perguntava, por que essa fila toda? As pessoas falavam, nós viemos em busca. Em cima aqui da igreja tinha um facho de luz, mas tão forte, que as pessoas, quando elas viam aquele facho de luz, louvado seja Deus, elas falavam com elas si mesmo, nós temos que chegar até lá, porque lá está a palavra. E quando as pessoas adentravam por essa porta, aqui na frente tinha uma mesa. E nessa mesa as pessoas, quando chegavam aqui, elas tinham que assinar um contrato. E Deus falava assim, nesse contrato, as pessoas têm que entender que as pessoas têm seus deveres, aquilo que tem que ser cumprido, mas o contrato também pode ser cancelado. Mas era tanta gente que vinha assinar aquele contrato, mas o interessante era a luz que estava em cima da igreja, e todos estavam sendo guiados por essa luz. Mas quando chegava aqui para assinar o contrato, nem todos conseguiam assinar o contrato. Foi isso que Deus me deu, pastor.